É que o maior de judaísmo é uma coisa, o Estado de Israel é outra. O Estado de Israel não é o judaísmo. O Estado de Israel, ele é a criação de um grupo do judaísmo que são os sionistas. Nem todos os judeus são sionistas. E como falar isso pro povo entender de uma maneira clara? Porque é Olha, tão difícil de... o sionismo é uma ideologia, não é uma religião, não é uma origem étnica. Ele é uma ideologia que defende duas coisas fundamentalmente. Ele defende que exista um estado de supremacia étnica judaica, que é o Estado de Israel, e defende que esse Estado seja consolidado, que esse Estado tenha sido construído, seja consolidado, através da colonização da Palestina, onde a maioria da população, quando surge o sionismo no final do século XIX, era de não-judeus. Sim. Então, os judeus são essa corrente, o sionismo é essa corrente ideológica. Não tem nada a ver com o judaísmo. O judaísmo tem muitas outras correntes ideológicas e E religiosas. você não se sente ameaçado até quando eles tentam estereotipar de uma maneira onde ser judeu é isso? Olha, eu vou dizer que ameaçado não. Eu nasci no meio desse debate Sim. entre judeus sionistas e judeus anti-sionistas. Eu venho de uma família de judeus anti-sionistas. Eu estou acostumado a esse debate. Sempre foi assim, né? Até Sempre pra foi isso, assim. Sempre foi assim, né? Então, para ficar mais simples para as pessoas, eu digo assim, olha, ser anti-sionista não é ser contra os judeus. Da mesma maneira que no século passado, ser antinazista não era ser contra os alemães. Exato. E ser Bom exemplo. antifascista não era ser contra os italianos. Bom exemplo. Nada a ver. O sionismo é só uma corrente ideológica, com seus princípios. Você pode discordar do sionismo como quiser, pode discordar do Estado de Israel como quiser. Isso não é ser contra os judeus. Exatamente. Tem muitos judeus que criticam Israel. Como eu sofro um pouco com isso, assim, que eu gosto dessa história toda e a gente às vezes tenta separar essas coisas, é muito difícil pra alguém que não é judeu se meter nisso. Claro. Você ainda tem um passe ali pra falar, assim, ninguém vai olhar, você é antissemita. Não, O que não o tem pessoal chama de lugar de fala. lugar né? de fala, né? Não tem como um cara vai falar que você é antissemita, não dá. Falam, hein? Mas Olha, como? Você vai você estar sabe que agora mesmo eles têm a CONIB, que é a Confederação Israelita do Brasil, tentou me processar por antissemitismo. Meu Deus. Um procurador do Ministério Público Federal me denunciou por antissemitismo, Que doideira. enquadrando. Não existe no Será que Brasil ele não uma. sabe que são judeu e também? Então, sabe, mesmo assim tentou me enquadrar como. loucura. Mas o juiz negou. Não, tá. O Ufa. juiz disse não. Pelo Não menos. tem nada a ver. A esperança. Não tem nada a ver. Não tem como. Até porque, assim, na minha visão e de muitos outros, o seu trabalho protege muito mais os judeus do que qualquer outra coisa, do que o trabalho deles. O seu trabalho é a saída. Quando o mundo achar, de algum jeito, como às vezes vem pensando e cresce aquele preconceito injusto, por conta de alguns são ateus também no fim. Não é nem a religião. Não é o problema é isso. Ah, mas é o religioso. Não, tem ateu lá entre eles também que, Claro. né? Não é... O fundador do sionismo era ateu. Então aí, Theodor Herzl, que Aí, olha fundou aí. o sionismo, era ateu. As principais lideranças sionistas no final do século XIX, início do século XX, eram ateus, não tinha nada a ver com a religião. Uma parte da religião judaica é anti-sionista. então, Porque está escrito no Talmud, são, grosso modo, a religião judaica tem dois grandes grupos de textos. Um é a Torá. A Torá Sim. foi escrita ali pelo século IV a.C., ela é como se fosse a constituição escrita dos judeus, né? Sim. É o Velho Testamento. Uhum. E um outro grupo de textos religiosos que é o Talmud, que são um conjunto de textos para entender a Torá, para Sim. interpretar a Torá. Está lá no Talmud, nos chamados 3 juramentos, a proibição de que os judeus regressassem à Palestina, à antiga Canaã, antes da chegada do Messias. Seria um pecado capital. E muitos rabinos, até hoje, dizem... Muitos rabinos são contra o sionismo porque E é um tem também, né? É desrespeito. importante falar isso. É um desrespeito aos chamados 3 juramentos. Os 3 juramentos que estão ali são Israel não subirá em massa a Canaã. Ou seja, não irá em massa Sim. retornar a Canaã. O segundo, Israel jamais maltratará o povo da região. Lindo. E terceiro, os povos da região não podem maltratar muito os judeus. É o terceiro juramento. Os 2 primeiros juramentos são desrespeitados pelo sionismo, Sim. segundo esses grupos religiosos ultra-ortodoxos. Até na né? religião tem, Claro, então... Por isso que você vê na televisão muitas vezes, na internet também, rabinos protestando contra Israel e solidários Eu à vi. Palestina. E aí a São grupos de rabinos que não concordam com o sionismo. É muito, muito importante isso. Eu fico indignado quando alguém acha que isso é da sua parte, de algum jeito, isso pode ser ruim, porque eu só vejo a verdade, você falando a verdade, que é muito importante pra defender. O mundo tá muito louco, assim, a gente tá na beira, Deus nos livre, mas aparentemente pode estourar uma guerra a qualquer momento. risco é grande. Sabe, a gente já viu coisas tão terríveis sendo causadas por essas interpretações, que às vezes é uma meia dúzia ali, né, que tem poder. Claro. E aí vê o povo judeu que, no geral, tá vivendo sua vida, trabalhando, sabe nem o que esses caras estão fazendo, e tem que, de repente, encarar ódio na rua, igual tá acontecendo em alguns países. Claro. Né? E aí, a sua mensagem, o seu trabalho que protege. E tu fala, opa, não é todo judeu, não. Não é judeu, não é isso, não é... É diferente Os do que eles judeus não fazem. podem responder por Israel. Isso, o seu trabalho é muito importante, até religiosamente falando. Né? Por mais que você seja ateu, assim. Então, eu acho que os rabinos deveriam, de qualquer forma, agradecerem por terem pessoas como você trabalhando Obrigado. em prol da verdadeira... eu sei que você é ateu, mas assim, eu acredito, a Torá, eu acho que é uma coisa muito especial. Eu acho muito bonito aquilo ali. Sabe, a história... A Torá manda
amar os povos do mundo, é uma luz pros povos do mundo, né? A Torá é pra ser uma luz. E manda não maltratar o estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros no Egito, né? Então é um negócio lindo. Eu fico muito triste quando olham e pensam que Israel, que os judeus são, né, aquelas atitudes, aquelas ações ali se resumem aquilo e atropela toda uma história tão bonita que você, como ateu, tá defendendo mais do que eles, né? É verdade. E eu acho incrível, eu fico muito feliz que isso aconteça, por isso que eu quis trazer aqui, embora seja um assunto polêmico, né? Claro. E até na TV a gente vai pegar um pouco mais leve.